sou a Cláudia Reimão e esse é o nosso programa Mulheres que Vencem na Graça de Deus. Um programa abençoado onde nós teremos várias atrações para que o seu dia seja mais produtivo, mais alegre e abençoado. Deixa eu falar para vocês. Teremos hoje uma novela da vida real onde uma pessoa vai falar, vai contar o que Deus fez na vida dela. Coisa realmente que você vai ficar de boca aberta e glorificando ao Senhor nosso Deus, porque Ele é grande. Ele fez na vida dela e também pode e quer fazer na sua vida. Então, se tem algo errado na tua vida, pode ter certeza que o Senhor vai consertar, que o milagre vai chegar na tua vida. Nós teremos também o nosso quadro muito especial, Consulta com Especialista. Eu trago a doutora Thalita Lustosa, ela que é ginecologista e obstetra. Nós vamos falar sobre a menopausa, período esse, onde muitas mulheres, aliás, todas as mulheres passarão por ele. Então, nós traremos aqui esse bate-papo com muita informação para que você fique aí alerta. Esse é o nosso programa Mulheres que Vencem. Fica aí, não sai daí, fica conosco do início ao fim, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. A menopausa é um período onde todas as mulheres vão passar por ele. Umas sentirão mais sintomas e outras menos, mas todas vão passar por esse período. Por isso que hoje no nosso Consulta com Especialista eu trago a doutora Thalita Lustosa, ela que é ginecologista e obstetra, vai estar falando pra gente a respeito desse assunto. Doutora Thalita, muito bom dia. Desde já eu agradeço a sua presença aqui, para conversar com a gente, com essas mulheres que estão aí do outro lado da telinha sobre esse assunto tão importante, não é, doutora? Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Queria agradecer o convite e queria parabenizar a TV Bandeirantes por trazer esse tema que é tão importante e que, de fato, todas as mulheres vão passar por essa fase e muitas acham que é uma fase que não tem muito o que ser feito, que deve viver com sintomas. E hoje estou aqui para esclarecer as dúvidas e dizer que menopausa é uma fase que vai acontecer, mas que a gente pode passar por ela de forma leve. Doutora, para a gente iniciar aqui, deixa eu te perguntar, o que é menopausa? Para que não haja confusão. A menopausa, ela de fato é um período que todas as mulheres vão passar. Ela é caracterizada pela falência ovariana. E o que é isso, a falência ovariana? É quando os nossos ovários vão diminuir a produção hormonal. Então, as mulheres vão começar a apresentar todos aqueles sintomas e o principal que a gente caracteriza a menopausa é pela ausência da menstruação. Entendi. E quais são, doutora? Você falou aí a ausência da menstruação, mas ele não é o único sintoma, né? Quais são os outros sintomas aí para essa mulher? Nossa, será que eu estou passando por esse período? Para ela ficar ligada aí, procurar ajuda médica. Quais são os sintomas da menopausa? Então, a menopausa, como eu falei, o principal vai ser a ausência da menstruação, que é o que vai dar mais o diagnóstico, mas a mulher vai ter muito calorões. São aqueles chamados fogachos, são as ondas de calor que sobem aqui pelo pescoço, acontecem principalmente à noite, e elas vão gerar muita irritabilidade, vão gerar muita alteração de sono e vem acompanhada às vezes com aceleração do coração. E além disso, a mulher ela pode vir a ter um ressecamento vaginal, o que vem a prejudicar a qualidade da vida sexual, prejudica a qualidade do sono, existem alterações no humor. Além disso, pode vir a ter a perda de massa óssea e outras coisas que não são exatamente sintomas, mas que são eventos que se relacionam com essa fase da menopausa. Gente do céu, então quer dizer que não mexe apenas no físico não, No emocional também, para o marido ficar aí ligado quando vê aí sua esposa, nervosa, olha, a menopausa. E como você falou do físico, tem uma coisa bem interessante também, a menopausa ela aumenta a quantidade de gordura na região da barriga, então aquela barriguinha que fica mais difícil perder na menopausa não é só culpa da alimentação, também tem a ver com as alterações hormonais. Gente do céu, olha só isso, doutora. E a partir de qual idade, vai começar esses processos da menopausa? A idade média da mulher brasileira de entrar na menopausa é em torno dos 50 anos, mas isso que a gente chama de climatério, que é o período, na verdade, de transição da vida reprodutiva para a vida não reprodutiva. É um período onde vão começar a surgir esses sintomas e ela pode anteceder sim, ela na verdade ela antecede esses 50 anos, que é a fase da menopausa, e ela vai começar a apresentar tudo isso que a gente já falou agora.
antes de fato de entrar na menopausa. Então a ausência da menstruação não é a primeira coisa que a mulher vai sentir. Então tem o climatério que antecede a menopausa e a menopausa. Exatamente, o climatério vai ser esse período de transição. E a partir daí a mulher já começa a ter prejuízo da qualidade de vida. Então nesse momento ela já deve procurar ajuda. Então, se existe o climatério, doutora, e a bendita menopausa, quanto tempo mais ou menos? É 1, 2, 3, quantos anos? Não existe uma definição exata de quanto tempo vai durar o climatério. Isso vai variar muito de cada organismo, porque, como eu falei, vai ter a questão da alteração hormonal, cada ovário vai funcionar de uma forma. Entendi. E você me falava, antes de começar aqui a nossa gravação, a gente estava batendo um papo ali, muito proveitoso, por sinal, e a doutora estava falando que o estilo que essa mulher, ela tem, né, ela leva, também interfere nesses sintomas, não é isso? Com certeza. A qualidade de vida, um hábito de vida saudável, alimentação saudável, isso tende a minimizar os sintomas da menopausa. Mas é uma das formas de tratamento, mas não é o que vai de fato tratar os sintomas, vai apenas amenizar os sintomas que ela vai apresentar. Então, se essa mulher levar uma vida mais saudável, praticar algum esporte, que, gente, pelo amor de Deus, tem muita gente que infelizmente, doutora, não, isso não é pra mim, eu não tenho tempo. Tem que ter tempo, né, doutora? Sim, a gente tem que sempre procurar tempo para cuidar da nossa saúde, para cuidar da nossa vida. Porque se não cuidar da saúde agora, imagine, né? Tem que realmente ficar atenta a isso aí. Doutora, quais são os tratamentos? Existe tratamento para que a gente sabe que não é uma doença, né? É uma fase que vai passar. Mas há algum tratamento para essa mulher que sente um calorão? Tem gente que não consegue dormir, né? Tem insônia até. Sim. Existe algum tratamento para amenizar? Graças a Deus, sim, nós temos tratamento, graças a Deus, e a ciência. E o principal tratamento que é feito é justamente a terapia hormonal. São os hormônios que a gente vai repor o que a mulher está deixando de produzir. Então, a depender se a mulher tiver útero ou não tiver útero, a gente vai usar 1 ou 2 hormônios para fazer esse controle de sintomas. E o principal deles vai ser através do estradiol, que é esse hormônio da vida reprodutiva mesmo. A gente tem diversas formulações hoje no mercado, existem os comprimidos, existem os géis, existem os sprays, e eles são realmente a primeira linha de tratamento para a menopausa. Doutora, quando a gente fala em reposição hormonal, infelizmente tem mulher que tem medo, diz, eu vou engordar, não vai dar certo. Tem gente que tem medo. Tem alguma contraindicação? É seguro? Tem algum risco para essa mulher? Ou os benefícios são maiores do que algum sintoma negativo, vamos dizer assim? Então, de fato, a terapia hormonal, ela não é para todo mundo, ela é para quem pode. Por isso que a gente fala que é muito importante a mulher procurar o ginecologista no início dos sintomas, porque existe o que a gente chama de janela terapêutica. A mulher, ela não pode iniciar a terapia hormonal após 60 anos ou após 10 anos da menopausa, porque aí os riscos vão ser maiores do que os benefícios. Mas a mulher que pode fazer, ou seja, a mulher que não está nessa janela e que não tem nenhuma das contraindicações, que são principalmente o câncer de mama, ou história pessoal de câncer de mama, tá? São históricos pessoais de acidentes vasculares cerebrais, de infarto agudo do miocárdio, desses eventos tromboembólicos graves, também doenças hepáticas descompensadas, um lúpus ativo, são algumas das principais contraindicações da menopausa. Então, a mulher que está dentro da janela, a mulher que não tem nenhuma das contraindicações, ela não só pode, como ela deve fazer a terapia hormonal. Porque além de melhorar esses sintomas que a gente estava falando, ela vai também melhorar a qualidade da saúde dos ossos. Então ela vai prevenir a osteoporose, vai prevenir fraturas por osteoporose futuramente, que também é algo que prejudica bastante a qualidade de vida da mulher. Entendi, doutora. Existem algumas alternativas naturais ou fitoterápicas para que essa mulher tome e amenize esses sintomas? Existem sim algumas medicações fitoterápicas no mercado, como por exemplo as isoflavonas, que são medicações naturais, mas que infelizmente os estudos ainda são muito controversos sobre os benefícios dessas medicações. Então aparentemente ainda não tem uma definição se tem efeitos positivos sobre os sintomas ou se é apenas placebo. E infelizmente essas medicações elas vão apenas melhorar os sintomas, se forem melhorar, mas não vão atuar sobre de fato a saúde óssea e essas outras coisas que a gente estava falando.
É importante falar, né, doutora, que cada ser, ele é individual, né? Porque sua amiga tomou tal coisa, não é porque você viu lá na internet que uma divulgação de um produto que é milagroso, inclusive desconfie disso, né, doutora? Que essa pessoa, que essa mulher vai tomar. Por isso é importante ela passar periodicamente, né, consultas ginecológicas. De quanto em quanto tempo, doutora? A gente não está falando aqui nem na menopausa agora. Uma mulher, né, a partir de quantos anos deveria ser a primeira consulta dela ao ginecologista, se essa mulher tem vida ativa sexual ou não, uma mulher já casada, né? De quanto em quanto tempo ela deveria visitar a ginecologista para saber que a saúde dela está tudo ok? Então, pelo menos uma vez ao ano. E, se possível, ainda na infância, ou seja, lá na primeira menstruação já é adequado, já é ideal começar a frequentar a ginecologista. Doutora, eu queria só voltar num assunto aqui, né? A gente falou sobre reposição hormonal, mas a gente sabe que nem todos os indivíduos podem fazer o uso dele, né? E a gente falou também dos fitoterápicos, né? Então eu queria saber, para quem não pode fazer o uso da reposição hormonal, existe alguma outra coisa, alguma outra alternativa para que essa mulher, ela sinta algum alívio, né, nesse período? Sim, nós temos. Existe a terapia não hormonal, que é o que a gente chama, onde a gente não vai incluir os fitoterápicos, mas são medicações que realmente têm evidência de que melhoram os sintomas da menopausa. E nesse grupo a gente encontra principalmente os antidepressivos, são muito utilizados e eles têm uma resposta muito importante, como por exemplo a venlafaxina, a desvenlafaxina, são medicações que de fato melhoram a qualidade de vida dessas pacientes que não podem fazer a terapia hormonal. Mulher, você não é obrigada a passar por esse longo período aí sentindo, né, todos esses malefícios no seu corpo, não. Por isso a doutora vai deixar aqui o contato dela, tá, o Instagram, porque você que desejar marcar uma consulta, né, tá enfrentando algum problema aí, quer a ajuda da doutora, ela vai ajudar. Doutora, por gentileza, passa o seu contato e o Instagram também, né? Sim, vai ser um prazer atendê-las, tirar todas as dúvidas de vocês. O meu número é o 829-9333-9797 e o meu Instagram é @Thalita_Lustosa. E eu queria deixar um recado para vocês, mulheres. Eu já recebi muitas pacientes no consultório que estão passando por esse período da menopausa e que sofrem com sintomas e dizem: doutora, eu já entendi que não tem mais jeito, eu já frequentei outros médicos e eu quero dizer para você que está sentindo esses sintomas, você não precisa, você não deve passar por isso sozinha. Você merece ajuda. É isso aí, doutora. Amei nossa consulta aqui, nosso bate-papo, viu? Espero você para mais vezes aqui em outros temas, porque, olha, amei verdadeiramente, viu? Então, é o que a doutora falou, esse foi o recado. Não fica aí sozinha sofrendo, não. Procure ajuda. Bem, o quadro Consulta ao Especialista vai ficando por aqui. Nós vamos chamar um louvor agora e daqui a pouquinho eu volto, viu? Não sai daí não, porque o nosso programa ainda tem muito mais coisa para que o teu dia seja um dia abençoado, um dia alegre, um dia feliz. Fica comigo. Glória a Deus, que bom é amanhecer louvando e exaltando ao Criador, né? Glorificando através dessa canção, desse louvor abençoado. É isso aí, é para cima que o Senhor quer que nós estejamos, mesmo que a situação não esteja favorável para você, mesmo que você esteja enfrentando algo difícil, tenha certeza que essa situação vai ser transformada, vai ser mudada, porque Deus, Ele não falha. Eu sou a pastora Cláudia Reimão e faço parte da Igreja Internacional da Graça de Deus, isso mesmo, da equipe de fé do nosso missionário R.R. Soares. A nossa igreja aqui em Maceió fica bem localizada na Avenida Fernandes Lima, número 1733, no bairro do Farol. Em frente à nossa igreja tem ali o quartel do Exército, que é o ponto de referência, né? É um ponto muito conhecido, talvez você até já passou em frente a ele. Então, a nossa igreja fica ali, né? Em frente ao quartel do Exército. A nossa igreja, ela funciona como um hospital espiritual que está de portas abertas para te receber. Nós temos cultos praticamente diários, 9 da manhã, 14 e 19 horas. Aí no sábado, nós temos uma reunião especial que é para os jovens crescerem na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O nosso culto jovem acontece todos os sábados às 15 horas. E aí chega o quê? O domingo é aquele dia para você que quer Deus, para você que quer ter mais comunhão, que quer que a alegria verdadeira passe a habitar dentro de você. Então domingo é o domingo do Senhor. Aí os nossos cultos mudam os horários um pouquinho, tá? O primeiro, 9 da manhã,
14 o segundo e às 18 horas o nosso culto noturno. Não tem como você dizer, não tem como eu ir, porque de manhã eu não posso, porque à tarde eu não posso, porque à noite eu não posso. Você veja que os nossos horários são bem flexíveis, temos culto o dia inteiro. Então escolha o melhor horário e esteja conosco, porque é na presença do Senhor que até essa tristeza que você está sentindo salta de alegria. Na nossa igreja nós pregamos o evangelho pleno. Eu não estou falando aqui de religião não, tá? Talvez você está mudando aí o canal de televisão, encontrou o nosso programa e sintonizou, e quando eu ouviu eu falar de igreja, disse, olha, eu vou mudar, porque esse negócio de religião não dá para mim não. Pois é, não dá para você nem para mim, sabe por quê? Porque a religião, ela não salva ninguém, a religião não cura, pelo contrário, a religião, infelizmente, só afasta as pessoas, né? E nós estamos pregando o quê? O evangelho. O evangelho, nada mais, nada menos, é as boas novas do Senhor. É a palavra de Deus revelada. É aquele encontro que nós temos com o nosso Supremo Criador, com aquele que fez os céus e a terra. Então, é algo bem diferente, é algo bem melhor do que qualquer religião. O evangelho cura, porque o evangelho é a palavra de Deus. O evangelho liberta, o evangelho salva. Quantas pessoas a gente já viu, né, ouviu, que foram libertas, que foram ali realmente, tiveram as suas vidas transformadas. Na nossa igreja já chegaram pessoas, né, que tentaram até mesmo suicídio. E por que isso? Porque achavam que para elas não havia solução, que para o problema que elas estavam enfrentando era insolúvel, era impossível de ser resolvido. E aí elas tentaram mais uma vez, deram chance para a palavra de Deus. E ao ouvir essa palavra, não há como você ser transformado, ser transformada, pelo contrário. A palavra do Senhor nosso Deus entra no nosso coração quando nós abrimos ele, quando nós permitimos que ele entre. O Senhor é educado, ele não chega de qualquer modo, de qualquer maneira, fazendo parte da sua vida, mesmo sem você querer, não. Ele entra quando nós abrimos a porta do nosso coração, quando nós convidamos para que ele esteja conosco. Aí sim, as coisas vão ser mudadas na nossa vida, porque o Criador chega com ele a esperança de dias melhores, chega com ele a certeza que o que era impossível aos homens é possível a ele. Então, eu não sei qual é a tua situação, eu não sei qual é a tua luta, mas eu sei que há um Deus, Criador dos céus e da terra, que vela por mim e por você. Até mesmo quando você está lá no teu quarto, que você acha que está sozinho, quando as lágrimas estão rolando no teu rosto, porque a situação está difícil, está aí realmente complicada, ele está vendo, ele vê tudo aquilo que você está passando e ele quer o melhor para a tua vida, mas tem que haver o quê? Você tem que dar esse passo de fé, você tem que querer verdadeiramente mudar de vida, porque infelizmente a gente sabe que tem pessoas que até desejam, mas não fazem por onde. Essas pessoas querem a bênção, mas não querem um compromisso com o abençoador. Aí as coisas ficam difíceis. Você pode ser até abençoado, mas essa bênção, às vezes ela não permanece, porque você não está firmado na rocha que é o Senhor nosso Deus. Então creia nisso, né? Faça parte de uma das nossas reuniões, ouça a palavra, né? Participe da oração e eu tenho certeza que você vai passar de uma pessoa triste para uma pessoa alegre, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que verdadeiramente terá a sua vida transformada. E para que não fique apenas nas minhas palavras aqui, eu vou chamar agora a novela da vida real. Você vai ver uma pessoa que recebeu a palavra de Deus, ficou ali firme e forte e teve a sua vida transformada para a glória de Deus. Não sai daí não, porque daqui a pouquinho eu volto em nome de Jesus. No primeiro momento eu não sabia que era artrose, mas eu tinha muita dor no joelho, mais no esquerdo do que no direito. Até à noite acordava gritando com dor no joelho, não podia se levantar para ir ao banheiro, o joelho dela estava muito complicado mesmo. No ano de 2021, Francisca vai ao médico e é diagnosticada com artrose no joelho esquerdo. A artrose é um contexto de desgaste da cartilagem da articulação do joelho,
Mas hoje em dia a gente sabe também que, além de desgaste, existe inflamação. Tanto que o melhor termo que nós utilizamos hoje em dia é chamado osteoartrite, porque é uma inflamação com desgaste da articulação do joelho. Quando ia andar, parecia que um osso estava batendo no outro. O médico falou que tinha uma calcificação no joelho. O principal sintoma é dor. E podem também sentir barulhos, estalos, limitação da mobilidade da articulação, sensação do joelho travado. A artrose é uma doença que ela realmente limita as atividades da pessoa. Ela tem tratamento, não é uma doença que ainda tem cura. A partir daí existem os tratamentos. Existem tratamentos paliativos que ajudam a diminuir a dor. E que eu tinha que conviver assim, né? Tomando os medicamentos, fazendo uma fisioterapia, que eu nem cheguei a fazer. E era isso. Sempre eu quis trabalhar fora, mas eu tinha medo de não conseguir continuar aí, trabalhar um dia, dois e não poder prosseguir por causa da dor. Subir numa escada em casa para limpar uma janela para o lado de fora, uma coisa assim, eu não fazia isso porque eu não conseguia fazer. O sofrimento de Francisca chega ao 3º ano. Ela então usa a fé. Eu era de uma outra igreja, né? Sempre orando, pedindo, mas ela estava faltando ela tomar posse mesmo. Minha fé não alcançou a bênção já de início, né? Então, eu fiquei 3 anos para mais, sofrendo, tomando os medicamentos, que não resolvia muita coisa. Eu estava assistindo o show da fé no dia 29, o culto das 18 horas com o missionário. Vamos orar agora? Quem quer minha oração, fique em pé. E eu, em casa, tomei posse da minha bênção, né? Curve a cabeça e feche os olhos e diga para Deus o que você quer dele. Mas verdadeiro, não fica recitando 57 nomes, não. O que você veio buscar hoje, aqui agora? Na hora da oração, eu falei, Senhor, eu também quero receber a bênção, eu quero ser curada dos meus joelhos. Nós sempre assistimos os cultos pela nossa TV, mas aquele dia eu senti que ela tomou posse mesmo, que ela sentiu que era para ela mesmo, né? Então Deus agora tem poder do inimigo atuando nas pernas, elas são inchadas. E esse mal vai sair agora, pois eu ordeno em nome de Jesus, o espírito da doença, vida da doença, da dor, da infecção, da inflamação, de qualquer mal que está nesse corpo, nessa vida, eu te expulso agora. E eu comecei, né, a movimentar meu joelho e tudo, e daí eu vi que já não estava doendo. Ela também se levantou e se movimentou, mexeu com aquele joelho bastante, andou, pulou, firmou e tal. Opa, agora sim. E tô bem, graças a Deus. Depois da cura, eu já estou trabalhando, né, e subo a escada e desço a escada. E de fato não voltou mais aquela dor. Graças a Deus não vai voltar mais. Jesus curou ela mesmo, de verdade, através do show da fé. E tudo que eu não conseguia fazer, agora eu estou conseguindo fazer. Ela está correndo, corre, anda bastante. E é muito bom saber que eu estou curada, que eu posso fazer as coisas da minha casa e do meu trabalho. Deus é tudo. E com Ele não tem impossível. O Senhor tem a cura, tem a solução para todas as coisas. E Jesus acabou com a artrose dos meus joelhos. Glória a Deus, viram só a bênção, viram só essas pessoas aí contando o que o Senhor fez na vida delas? Pois é, você também será o próximo ou a próxima a contar os feitos, aquilo que o Senhor fez na sua vida. Basta apenas crer, basta apenas dar crédito à palavra do Senhor nosso Deus. E por falar em palavras de Deus, eu quero abrir a minha Bíblia aqui, ó, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Nós vamos ver aqui duas personagens bíblicas, duas mulheres, né, que agiram de modo diferente. Talvez você já ouviu falar de Marta e Maria, isso mesmo. Elas que eram irmã de Lázaro, eles eram amigos do Senhor Jesus Cristo. Esse é o mesmo Lázaro que morreu, mas que o Senhor o ressuscitou. Nós vamos aprender agora com elas algumas coisas que nós devemos fazer e outras coisas que nós não devemos de maneira nenhuma fazer na nossa vida. Olha só o que diz aí o livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Diz o seguinte: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher,
por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Olha só, que coisa linda aqui que diz a palavra. Marta e Maria estavam ali e o Senhor Jesus Cristo passou próximo à casa delas e foi até lá. E a palavra nos diz que o quê? Que Marta abriu a porta da sua casa, recebeu ao Senhor Jesus Cristo. Eu digo que essa casa, que essa porta aberta simboliza até a porta do nosso coração. Muitas vezes nós somos, aquelas pessoas que vamos à igreja, que ouvimos a palavra, que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo e dizemos, não, agora eu quero, o Senhor Jesus na minha vida. Agora eu quero compromisso com Ele. Abrimos a porta do nosso coração. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, por ver as dificuldades ou mesmo as grandes tarefas que nós temos que fazer durante o nosso dia, durante a nossa vida, nós fazemos o quê? Nós esquecemos dessa porta e fechamos, não é verdade? Uma vez nós abrimos, mas por uma vida corrida, por uma vida agitada, onde muita coisa tem acontecido, nós nos esquecemos de fazer como Maria, que se assentou aos pés do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para dar credibilidade, para ouvir a palavra. Vamos continuar aqui para a gente ter mais revelação, ainda no versículo 39, E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Versículo 40 diz o seguinte: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Olha só. Olha, essa mulher teve o privilégio de ter o Senhor Jesus Cristo na casa dela, falando da palavra de Deus, dando ali conselhos, e essa mulher ficou preocupada com tudo aquilo que ela tinha de fazer, ficou preocupada com os problemas. Talvez isso tenha acontecido na sua vida também. Você aceitou o Senhor Jesus Cristo, Ele te deu uma palavra de fé, por intermédio de um dos cultos que você assistiu, que você participou, alguma palavra falou ao teu coração, te fortaleceu naquele momento, mas infelizmente você deixou algo ou alguém te distrair, a ponto que você não queria dar mais crédito, que você não queria mais ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Queria apenas o quê? Resolver os seus problemas. Muitas vezes nós começamos aí na igreja, vamos lá, participamos do culto da quarta, participamos do culto do domingo, mas acontece algo na nossa vida e a gente diz, não, hoje eu não vou. Porque se eu não for, o Senhor vai entender. O Senhor entende o meu corre-corre, o Senhor entende a minha vida corrida, o Senhor entende que eu tenho que dar atenção a fulano e ciclano, o Senhor entende que agora eu estou vivendo um momento da minha vida que eu não posso me dedicar a Ele. E olha, isso é um grande engano. É um engano que o próprio inimigo, ele coloca nas nossas vidas, por quê? Ele sabe que a gente só vai ter vitória, que a gente só vai alcançar uma maturidade espiritual, que a gente vai se aproximar do Senhor nosso Deus. Então ele faz o quê? Ele coloca uma coisa, ele coloca uma outra situação e a gente vai, retrocedendo. E ao invés de nos aproximarmos do Senhor nosso Deus, a gente se distancia, a gente retrocede. E o que acontece? Quando a gente faz isso, eu e você nos distanciamos do Senhor nosso Deus, uma brecha. Não é apenas aquela porta que Marta abriu, não. Uma brecha é aberta. E o que é que acontece? A gente fica fraca espiritualmente. A gente passa ali por aquele momento onde o inimigo se levanta, mas a gente não vai ter mais a palavra dele. A gente não vai ter mais o quê? O consolo, não vai ter aquele alicerce espiritual que é a presença do Senhor nosso Deus. Então o inimigo encontra vantagem na nossa vida. A gente vê aí, a gente pode comparar Marta e Maria. Essas duas mulheres, uma resolveu largar tudo
Não se preocupar com nada, não se preocupar talvez com a panela que estava no fogo, não se preocupar porque o marido estava enfrentando uma situação complicada, porque o filho estava dando problema, não se preocupar porque o emprego estava faltando, não. Ela aproveitou o quê? A visitação do Senhor. Ela se assentou aos pés do Senhor Jesus Cristo porque ela sabia que era através daquela presença poderosa que qualquer situação na vida dela poderia ser transformada. E mesmo se ela não estivesse enfrentando luta, crise, problema nenhum, quando, se porventura o dia mal viesse, ela iria estar o quê? Forte. Ela está o quê? Robusta, firme, diz, não problema, eu não te aceito, eu tenho um Deus que é maior. Já a Marta, ela foi aquela que o quê? Ficou preocupada, não deu voz, não se assentou, não deu tempo nem credibilidade para se assentar aos pés do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vê mais para frente, né? Quando ela enfrentou um problema de morte, o seu irmão Lázaro faleceu. Ela ficou o quê? Atemorizada, ela perdeu o chão, ela não tinha ali nem força nem vigor, ela ficou ali num desespero só. Já Maria estava ali, ó, na presença do Senhor nosso Deus. Já Maria estava buscando força e consolo em quem? No Senhor nosso Deus, porque ela preparou o caminho, porque ela foi aquela, né, que edificou dia após dia a sua vida espiritual. E assim nós devemos fazer também, porque como diz a própria Bíblia, né, que o dia mau, ele chega na vida de todos, dos ricos, dos pobres, dos pequenos, dos grandes, dos novos, das pessoas de mais idade. Infelizmente, ele vai chegar. Mas o que vai fazer diferença? Qual vai ser o diferencial? É se essa pessoa estiver preparada ou se essa pessoa não estiver preparada. Ela vai agir de acordo como está a sua fé. Você já viu aquela pessoa, né, que o problema está na porta dela, né, está batendo na porta, o problema está difícil, está todo mundo vendo, mas ela está o quê? Buscando forças no Senhor. E ela abre a sua boca e fala, não, o problema está difícil, a crise está grande, mas eu estou confiando no Senhor nosso Deus. É aquela pessoa que não se deixa abalar por nada, é aquela pessoa que não se deixa, né, se dar por vencida por problema nenhum. E aí as pessoas veem, nossa, eu estou vendo que fulana, Beltrana, Maria, Joana, Renata, tá ali realmente forte, está firme. E a bênção vai chegar na vida dela. Por quê? Porque ela está ali de pé, porque ela está ali, ó, forte com o Senhor nosso Deus. Diferente daquela pessoa que não busca, né, se fortalecer na presença do Senhor nosso Deus. Vem o problema, ela está ali chorando. Vem a situação complicada e ela se encontra ali, né, no seu quarto, trancada, não quer conversa com ninguém, está chorando e dizendo, nossa, eu não vou vencer, eu já perdi essa batalha, eu já perdi essa luta. E é isso que o inimigo tenta fazer nas nossas vidas. Ele tenta nos tirar da presença do Senhor nosso Deus, porque ele sabe que é na presença do Senhor nosso Deus que nós vamos encontrar forças, que nós vamos nos fortalecer. E quando ele vir juntamente com as suas artimanhas, nós vamos estar ali fortes. Inimigo, na minha vida não. Na minha vida você não vai prevalecer, porque eu tenho um Deus que é maior do que todo e qualquer problema. Eu tenho um Deus que é maior do que toda e qualquer situação. Você viu aí agora há pouco na novela da vida real, olha que caso, que situação, essas pessoas passaram por essa situação complicada, difícil, mas permaneceram o quê? Firme e forte, buscando o quê? Se aperfeiçoar, buscando crescer na palavra, na presença do Senhor nosso Deus e puderam contar o testemunho. Aquele ou aquela que não busca, que não tem um encontro real com o Senhor nosso Deus, é uma pessoa que infelizmente não vai poder contar testemunhos, não vai poder contar a mudança de vida. Por quê? Porque uma pessoa que está ali, né, aceitando o fracasso, que está aceitando a derrota, que está aceitando os problemas, porque nela mesma não existe força nenhuma. Infelizmente. Por isso nós devemos fazer como Maria. Diz mais aqui a palavra do Senhor nosso Deus, ó, versículo 41. Diz o seguinte, olha só que importante, que bonito. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada ou preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu o quê? A boa parte, a qual não lhe será tirada.
Olha que bonito. Não ande ansiosa, não ande preocupada, não ande aí achando que para você não tem jeito, que a vitória não vai chegar, não. Não fique preocupada, não fique ansiosa, porque isso vai chamar um abismo, vai chamar outro, você não vai conseguir dormir, você vai ficar apenas pensando no problema, pensando na situação difícil. Não, em vez de pensar negativamente, olhe para a palavra do Senhor nosso Deus, comece a professar a tudo aquilo que o Senhor diz para cada um de nós. O Senhor não te chamou para ser derrotada, para ser fracassada, para ser uma pessoa que vive aí na depressão, na opressão, não. Ele hoje está te chamando, levanta-te, vem para fora, assim como ele disse para Lázaro, há uma vida abundante aqui fora te esperando. Mulher, ou você mesmo, homem que assiste o nosso programa, creia que o único que pode e vai mudar a tua vida é o Senhor nosso Deus. Se fortaleça, busque a presença dele, porque com certeza essa situação que você está enfrentando vai ser revertida para a glória de Deus. Eu vou chamar aqui agora, tá? As missões do nosso missionário R.R. Soares e daqui a pouquinho eu volto. Se você puder, corre lá na tua cozinha, prepara lá um copo com água, uma garrafa que nós vamos abençoar. Você vai tomar dessa água benta, tá bom? Fica aí com as missões do nosso missionário R.R. Soares, daqui a pouquinho eu tô de volta. A economia do Oriente Médio está extremamente ligada à produção de petróleo. Às vezes, essa é a única fonte de receita para determinados países. Além disso, essa matéria-prima já foi e é o motivo para muitos conflitos. Por isso, levar as boas novas é tão importante, pois Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Olá, Dr. Soares. Sou de um país distante do Brasil, localizado na região do Oriente Médio, e louvo a Deus pela Igreja da Graça chegar até aqui. Meu marido e eu acompanhamos as suas pregações e tempos atrás, quando éramos noivos, queríamos nos casar, mas as nossas finanças não eram suficientes para casarmos e mantermos uma casa. Então nós pedimos ajuda em oração na sua página para Deus nos abençoar. E para a glória de Deus, conseguimos empregos melhores e conseguimos celebrar o nosso casamento. Estamos muito felizes, não podemos nos identificar, mas esta foto é do nosso casamento. Que Deus abençoe a sua vida, seu ministério e toda a sua equipe, pois são uma bênção. Obrigada. Chuvas de bênçãos recaem sobre aqueles que creem, seja no exterior ou aqui no Brasil. Sou patrocinadora, mais ou menos uns 28 anos, ou mais, era do tempo que era associado, patrocinei os meus filhos, mas eu recebi tantas bênçãos, tantas graças. E eu tinha um neto que era que já era batizado tudo, mas muitos anos desviado. Quando foi um dia, ele chegou aqui, dobrando o joelho, pedindo perdão para Deus, que tinha se reconciliado com o Senhor. Ele disse que ele vai ser um pregador, Deus fez a obra. Estou muito feliz. E quem não patrocina, está perdendo, porque nós precisamos ganhar almas para Jesus, nós precisamos ganhar. Nosso Deus é tremendo e está trabalhando nesse mundo. A Ele glorificaremos pelo privilégio de fazermos parte deste trabalho. Glória a Deus, é isso aí, tá vendo? O homem de Deus tem feito missões, né, em vários lugares do mundo, né, até países que infelizmente o evangelho não pode entrar, mas através das redes sociais o missionário tem pregado, né? E vidas têm sido aí abençoadas, pessoas estão se convertendo e Deus está transformando vidas. E falando em rede social, eu quero também disponibilizar as redes sociais aqui da nossa igreja em Maceió. Você pode nos procurar lá no Instagram, @IIGDMaceió. Se inscreve, né? Começa a nos seguir lá, porque nós estamos postando sempre tudo aquilo que tem acontecido na nossa igreja. São propósitos de fé, propósitos abençoados, os horários do nosso culto, tá tudo lá. Nós temos também, né, o meu Instagram particular, Cláudia_Reimão_oficial, e também o Instagram do nosso pastor Jean Reimão. É só procurar lá, pastor Jean Reimão.
Começa a seguir porque você não tem nada para perder, pelo contrário, com certeza uma palavra vinda dos céus vai de encontro ao teu coração. Estamos também lá no YouTube, o nosso pastor tem um canal lá no YouTube, Pastor Jean Reimão, ou você pode também se inscrever no meu canal, Cláudia Reimão. Aqui ó, no rodapé do seu televisor tá todos os nossos endereços eletrônicos, então anota aí, tá? E começa a nos seguir porque eu tenho certeza que Deus vai falar grandiosamente ao teu coração. Bem, o nosso programa está chegando ao fim, né? Mas eu quero fazer uma oração agora por você. Eu tô aqui com o meu copo, né? Com a minha xícara aqui das mulheres que vencem, tá? Com água e nós vamos consagrar essa água em nome de Jesus. Maceió, Alagoas, Brasil e o mundo é momento de oração. Vamos fechar os nossos olhos e com o coração bem aberto, vamos clamar a presença de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos em Tua presença, Senhor, presença santa, onde todo mal, meu Pai, se curva diante do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para pedir o Teu auxílio, a Tua ajuda, a Tua intervenção, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso e para Ti nada é a ajudar, porque o Senhor tem todo o poder em Tuas mãos, meu Deus. Então eu intercedo por essas pessoas que estão agora orando comigo, clamando por libertação de um mal, de um vício, de uma enfermidade, meu Pai, que vem acompanhando esse homem, essa mulher há muitos anos. Passa com Teu poder do alto da cabeça até a planta dos pés, desfazendo todo e qualquer mal, toda obra das trevas, toda síndrome, meu Pai, ou até mesmo essa pessoa que tem sentido vários sintomas, já foi ao médico, ele fez vários exames e nada foi constatado. Entra com Teu poder repreendendo todo mal, toda obra contrária, toda depressão, opressão, pega tudo que é Teu e sai agora, para nunca mais voltar. Deus, nós apresentamos agora essa água a Ti, pedimos, meu Pai, que o Senhor coloque a Tua unção em cada gota, que ao beber essa pessoa sinta refrigério, meu Pai, no seu corpo, na sua casa, meu Pai, que haja paz em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós Te pedimos e tão somente Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Participe agora com fé. Glória a Deus, o nosso programa vai chegando ao fim, tá? Mas nos acompanha lá nas redes sociais e lembre-se, nós temos um encontro marcado na próxima semana. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor nosso Deus e recebam o meu abraço.